Boa noite, tudo bem? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder fazer a abertura. E para começar, a gente vai começar com a equipe de louvor, o hino de abertura. Amém. Agora eu vou fazer a leitura de um versículo bíblico. Hoje é homenagem, né? É o Dia Internacional da Mulher. Eu separei alguns versículos do que a Bíblia fala sobre nós e para nós. Convido a igreja a acompanhar comigo. A palavra diz em Provérbios 31:10: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Esse versículo nos lembra que, aos olhos de Deus, a mulher tem um valor precioso, um valor que não se pode medir. Também no livro de Provérbios 31:25 está escrito: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Mesmo diante das lutas da vida, Deus reveste a mulher de força, dignidade e esperança para seguir em frente. E a palavra do Senhor também nos encoraja em Josué 1:9. Seja forte e corajosa, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Essa é uma promessa para todos nós. Deus está conosco em todos os momentos. Agora nós teremos nosso momento de dízimos e ofertas, que também é uma forma de fidelidade e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu vou chamar a Patricinha. Boa noite, amados irmãos. Vou começar aqui hoje diferente esse dízimo e oferta. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela vida de cada irmão que tem contribuído, né, com as ofertas, com os dízimos, com as nossas campanhas, com o nosso bazar. E quero ressaltar para os irmãos que a gente hoje está começando a nossa campanha de missões mundiais. E eu gostaria, nesse momento, convidar o irmão Jordeli para que estivesse levando a Deus a oração em gratidão, né, por essa igreja entender, né, o que é missões, o que são dízimos e ofertas, e que orasse, né, pela nossa campanha também, que vai estar iniciando. E quero agradecer também os irmãos, né, que têm contribuído com a campanha do quilo, tem sido bênçãos. Muitas famílias, né, têm sido gratas, têm recebido bastante cesta básica, e que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos irmãos, e cada quilinho que os irmãos têm doado tem feito a diferença na vida de muita família. E está pedindo à igreja para se colocar de pé, para que a gente possa, em reverência à palavra do Senhor, está lendo esse versículo que se encontra em Atos 20:35. Vamos ler todos juntos? Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Verdadeiramente essa palavra se cumpre em nossa vida, né? Como é bom a gente doar, como é bom a gente ofertar, porque quando a gente está fazendo isso, é sinal que o nosso Deus tem abençoado a gente, e que cada vez mais a gente possa ser grato, né, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque tudo que temos, tudo que somos, o que viemos a fazer, toda a honra seja dada ao nosso Deus, porque Ele é o único capaz de nos fortalecer, de abrir portas, de nos sustentar, que a nossa total dependência seja cuidada pelo Senhor. Está passando aqui um vídeo, né, sobre missões. Amém, irmãos? Sou grata aqui, né, pela vida de cada mulher, hoje em especial, né, a gente está comemorando o Dia da Mulher, e não é diferente, né, temos mulheres valorosas aqui na igreja, né, que cuidam, sim, do bazar, cuidam da limpeza da igreja, cuida, Senhor, das cantinas, cada um tem trago um pratinho, e eu louvo a Deus por cada mulher, né, que tem se colocado de pé para cumprir o ID, para cumprir aquilo, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, né?
mulheres que cuidam do seu lar, dos seus esposos, que trabalham fora para ajudar os esposos com sustento, e ainda encontra tempo para louvar e bendizer o teu nome, e o nome do Senhor, e ainda encontra tempo para se dedicar à obra do Senhor. E eu vou estar pedindo a Patrícia, né, para estar fazendo uma oração para todas as mulheres da Casa do Senhor e para a nossa campanha que vai começar. Deixa eu botar esse microfone lá e pegar o verde. Eu vou estar chamando a Rose, que é a preletora da noite, e queria chamar também a Sara, para que estivesse orando por ela. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, Senhor, falando contigo, na Tua casa, Senhor, com saúde aqui, para ouvir um pouco mais da Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Obrigado por esse dia especial que é comemorado o Dia das Mulheres, ó Pai. Obrigado porque Tu tem colocado mulheres de valor aqui na Tua casa, pessoas valorosas que transmitem a Tua mensagem, ó Pai, trabalhando na Tua obra. Abençoa, Pai, cada uma aqui da Tua casa e também do Teu reino. Abençoa, Senhor, cada missionária nesse momento, a Rani, Senhor, que tem sido uma mulher forte e corajosa cada dia, Senhor, vem estar revestindo ela com a Tua graça, ó Pai. Nesse momento, te peço, Senhor, pela Tua serva, que vai trazer a Tua mensagem aos nossos corações, Senhor. Vem estar falando conosco através da boca dela, Senhor, e movendo o Teu Espírito Santo em nossos corações também, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por essa oportunidade de falar mais uma vez contigo. Em nome de Jesus, amém. E nessa noite a gente pensou em trazer, né, e a gente ainda vai trazer ainda em outra oportunidade, falando sobre várias mulheres da Bíblia, né, de exemplos. O Emerson hoje já trouxe alguém da história bíblica. Os irmãos sabem qual personagem que ele trouxe hoje?
falou sobre Sara, né? A primeira mensagem ele já emplacou assim, ó, com gol de placa, né? E logo ali trouxe um exemplo tão maravilhoso, né? Citando uma das mulheres, e são tantas, né? Com todas elas a gente aprende. Hoje a gente vai aprender não com uma, mas um grupo de mulheres. Ali, numa parábola que Jesus contou, falando sobre a parábola das 10 virgens. Né? Então, é ali um alerta, não só para mulheres, mas ali representando a igreja em si. E hoje de manhã foi até interessante que o Pedro, né, um irmão que tem participado aqui com a gente, principalmente pela manhã, e ele, antes de começar a classe, né, pastor, quero dar, né, um feliz Dia das Mulheres para todos. Aí o Márcio olhou, tá, eu logo, né, obrigada. Aí ele falou assim, não, para todos, porque nós não somos a noiva de Cristo. Então, eu acho até interessante dele bispar assim, né? Então, nós como igreja, quando fala noiva de Cristo, não são só as mulheres, é a igreja em si. E a gente precisa, como noiva, estar alerta, né? E nessa campanha de missões, a ênfase, né, tem sido dado de que porque o filho vive, voltará. E a gente precisa cumprir a missão. Ele vai voltar. E o versículo, né, os irmãos conseguem ler ali? Está um pouco maior agora do que estava antes. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quantos que estão com medo da volta de Cristo? Quando fala na volta de Cristo, parece que tem medo. Se você estiver preparado, não há, né, razão de ter medo. Nós estamos com o Senhor. Enquanto vivemos aqui, vivemos para Ele. E quando morremos, para Ele vivemos. Né? A gente vai ter uma vida eterna. A volta de Cristo só tem que fazer medo para aquele que está despreparado. Ah, não, tomara que Jesus não volta agora não, minha casa está lá uma bagunça, eu ainda não casei, eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não estou preparado. A gente tem que estar preparado a todo instante, estar alerta a todo instante. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura bíblica, que nós vamos fazer em Mateus 25, do versículo de 1 a 13, que vai narrar, né, esta parábola que Jesus contou. Ganhei um marcador de Bíblia bem legal, ó, já está usando aqui, ó, já está marcando a minha mensagem. E interessante que no capítulo 24, antes, está falando sobre o dia e a hora que Jesus virá, é desconhecido, ninguém sabe. Até fala sobre o ladrão. Se os irmãos souberem que o ladrão vai lá entrar na sua casa essa noite, o que os irmãos vão fazer? Soltar o cachorro, ligar o alarme, acionar a polícia, ficar de lanterna, acender as luzes, não é assim? Mas já viu que ele só chega no dia mais que você tá com mais sono, é o dia que você está mais despreparado, é assim que acontece. Assim também é a morte de muita gente. Se a gente soubesse o dia que ia morrer, ia ser agonizante, né? Mas a gente pegasse, não, eu só tenho poucos dias, poucos anos, então eu vou me preparar. Mas e a volta de Cristo? A gente está preparado? A gente pensa assim que se Jesus voltasse agora, porque fala que um vai estar no campo, né, 2 vai estar no campo, um sobe, outro fica. Né? Outro está lá trabalhando, de repente você olha para o lado assim, só tem a roupa assim, vupt. Igual as novelinhas que passa, né? Mostra aquele vup. Então a gente acha assim, não, vai tocar uma trombeta lá longe, e aí vai transmitir na internet, aí a gente ajoelha e ora, e dá tempo. Porque o ladrão lá na cruz, em poucos minutos, foi salvo, então dá tempo. Nem assim não, irmãos. A vinda de Cristo é assim, ó, num piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E acontece que muita gente não perde essa volta. E o texto, né, da campanha diz, no final, ora vem, Senhor Jesus. Será que a gente está clamando pela volta de Cristo? Ou a gente está disperso? Ou a gente está cumprindo função? Enquanto Jesus não vem, a gente vai na igreja, a gente faz as coisas,
Mas será que a gente está realmente preparado? E esse texto nos diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Grita aí, Lolô, grita aí. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Desde já eu peço aos irmãos que tenham paciência, né? Eu sempre falo, eu não sou pregadora, a gente ministra um estudo, alguma coisa, mas na hora que eu não tenho as manhas, né, do pregador. Mas é uma mensagem que a gente precisa transmitir, não somente o pregador, mas todos nós, a gente tem que estar com essa essência da mensagem na ponta da língua, para nós e para os outros. Porque enquanto ainda dá tempo, a gente pode alertar pessoas que não estão se tocando, né? Olha, a tua lamparina está um pouco, né? Está acabando o óleo aí. Pode ser que você está precisando reabastecer, né? Então, nessa parábola, ela é algo que trata para nós, crentes, né? Não é lá para o mundo. São outras mensagens para trazer para o Senhor, né? Trazer aquela pessoa para Cristo. A gente é instrumento, né? Porque a gente não convence ninguém, né? As pessoas têm que se converter através do Espírito Santo, da voz do Senhor que vai falar aos seus corações. Mas, enquanto igreja, a gente precisa estar se alertando uns aos outros, né? Os cultos, eles são doutrinários também. A escola bíblica, né? A escola bíblica é o culto de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muito crente precisa participar do culto de libertação. Que às vezes, né? É o culto da escola bíblica. Eu estudo Bíblia em casa. Você pode ler a lição, você pode ler a Bíblia, precisa fazer isso todos os dias. Mas é necessário a gente estar como igreja também, ouvindo e compartilhando, né? Debatendo, aquelas debates saudáveis sobre a palavra de Deus, várias coisas a gente vai aprendendo, e muitas das vezes a gente nem consegue guardar na memória. Não sei nem onde está o texto, mas aquilo vai assimilando dentro de nós, a gente vai entendendo e a gente vai crescendo espiritualmente. E essa parábola, ela vem falando para crente. Quem é que está esperando o noivo? É a igreja. E o que a igreja é? A noiva de Cristo, né? E nesse grupo de pessoas, foi separado, olha o interessante, aqui dentro, nós temos aqui um grupo de pessoas. Quantos estão preparados? Quantos estão alertas e preparados para na hora da chegada do noivo? E quantos estão aqui só fazendo figura? Muitas das vezes eu sou crente por tradição, né? Tem gente que, assim como tem o católico, né, por tradição, tem também os crentes por tradição. Muitas pessoas, né, num censo,
quando você vai perguntar, antigamente no censo tinha lá a opção, eu sou católico não praticante. Eu sou católico, não vou na missa, não participo de nada, nem santo eu não tenho, mas eu sou não praticante, mas eu sou católico. Tem muito crente assim também. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Não, estou afastado, estou excluído da igreja, mas sou evangélico. Quer dizer, é um evangélico não praticante, ele não vive o evangelho, né? A gente não é, a gente tem que viver. O crente não é só crer, é viver. Jesus, quando veio, ele deixou muitos ensinamentos, né? E a pessoa só foca na paz. Jesus veio, morreu, ressuscitou por minha causa. Mas e a vida de Cristo, os ensinamentos dele? Ele veio aqui à toa, tudo que ele deixou? Não, são coisas para a gente seguir, né? Ele é o próprio evangelho, ele é a boa notícia. Eis que vos trago novas de grande alegria. Chegou, né, o Salvador. Então, ele é essa notícia. E a gente precisa viver e anunciar essa notícia. As virgens que estavam ali, é a mesma coisa. Elas eram como damas de honra num casamento, que foram convidadas com uma função. Nós, como noivas de Cristo, né, como esse convite, quando Jesus nos chama para um propósito, que é estar alerta, preparar esse caminho, porque no casamento judaico, essas damas de honra, naquele tempo não tinha poste, eram as cerimônias diferentes, de datas, de dias, né? Tanto é que, na nossa tradição aqui, quem atrasa é a noiva, né? Não deveria atrasar tanto, não, é só fazer um charminho, né? Mas atrasar muito fica desconfortável para todo mundo, né, Sara? Tá bom, Sara? Já estou te preparando. Não, o meu casamento foi marcado para as 5h30 da tarde. 5h25 eu estava ali na porta. Só não entrei 5h30 em ponto, porque os padrinhos estavam se ajeitando para poder entrar, né? E a vontade de casar era grande, né? Mas a gente vê que as tradições lá eram diferentes, né? Eram separadas moças que preparavam ali. E é interessante nessa parábola que ali tinha 2 grupos distintos ali. Tinham as prudentes e tinham as loucas, insensatas. Quando a gente olha uma figura infantil, um filme, ou na nossa cabeça a gente imagina a cena, a gente imagina assim, que tinha 5 de um lado que eram assim, 5 de um lado que era do outro. Não era. Estava tudo junto ali. As 5 eram noivas, as 10 eram ali as virgens, né, as damas ali esperando. As 10, elas acreditavam que o noivo ia chegar, né? Não, a gente está ali, vou levar minha lâmpada aqui, minha lamparina, porque o noivo vai chegar. As 10 acreditavam nisso, senão só tinha ido 5, né? Já pensou? Só tinha ido as 5 que estavam com a reserva. Mas não, as 10 foram. Uma, de repente, nem sabia da outra, não percebeu que mulher gosta de andar com uma bolsinha extra, né? Pode ser que todas elas estão com a bolsa extra, mas dentro de uma tinha, de outra não tinha, né? Mulher gosta de andar com coisas assim aleatórias em bolsa. Já vi muitas gincanas, né? Assim, eu quero ver quem tem a coisa mais diferente na bolsa, quem tem isso. A Sara outro dia quebrou o salto do sapato. Falei, não tem problema não, tirei da bolsa aquele adesivo que cola no pé da cadeira para não arranhar o chão, né? Mãe, como é que você tem isso na bolsa? E geralmente todo mundo aqui, estou com dor de cabeça. Você tem um remédio? Tenho. Eu estou com isso. Tem um remédio? Tenho. Hoje eu tinha chupeta, tinha pomada de bebê, tinha tudo na minha... A gente carrega de tudo na bolsa. Então, o essencial às vezes não estava ali, né? Umas levaram, mas as outras não. Então, de 10, elas criam. As 10, elas esperaram o noivo. Ela estava ali, né? Está demorando. Mas ele vai vir. Porque o dia e a hora ninguém sabia. Naquele momento, aquela situação ali, elas não sabiam que hora que ia chegar. Elas tinham que estar preparadas. E elas estavam preparadas. Elas tinham lâmpada. As lâmpadas estavam acesas. As 10. Elas também dormiram. Cansou, né? Um pouquinho assim. Vamos tirar um cochilinho. Né? Uma foi dormindo, a outra foi dormindo. As 10 dormiram. Assim somos nós, igreja. Nós estamos aqui, nós 10 aqui, todo mundo.
Todo mundo crê que Jesus vai voltar. A gente vem à igreja porque a gente quer celebrar o Senhor, quer né, fazer a nossa parte. A gente está com a lâmpada acesa e a gente está num momento, parece que está demorando, e a gente está dormindo. E, de repente, o que vai gritar do noivo? O noivo está vindo. E aí acorda todo mundo. Ops, arruma os cabelos, arruma aqui as florzinhas, arruma os detalhes, pega... Opa, está apagando. Ih, está fraco. Deixa eu botar mais óleo aqui na lâmpada. Foram abastecer as outras. E a minha está apagando, me dá um pouquinho. Eu falei, não posso. Se eu te der, vai ficar eu e você sem. Isso mostra, irmãos, a responsabilidade é nossa. Muita gente está assim, eu estou com minha lamparina apagando porque meu marido isso, meu filho aquilo, meu trabalho aquilo outro. Eu estou desanimada, essa vida está muito difícil. E a gente não abastece o óleo da espera. A gente quer culpar os outros e quer que os outros se responsabilizem por nós. Tu vai na igreja? Vai não? Então também não vou não. Né? É individual. Tem até o corinho que canta, né? Caminhando eu vou para Canaã. E depois diz, se você não vai, não impeça a mim. Então, muita gente está querendo tirar até o óleo da lamparina do outro. As atitudes, às vezes, né, tira a paciência, tira ali a oportunidade e acaba atrapalhando das pessoas estarem ali. E nesse momento ali, das 10 dormiram, mas quando acordaram, só tinham 5 que estavam preparadas. E a nossa caminhada, ela precisa ter ação. O texto diz que chamou, né? Elas saíram para encontrar o noivo. Elas saíram. Nós também. Não dá para ficar esperando, né, as coisas acontecer. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. O que o Senhor colocar em nossas mãos, o chamado que Ele tem para cada um de nós. Às vezes a nossa missão é converter, levar a palavra, né? Toda vez que a gente diz isso, irmão, a gente tem que ter cuidado, parece que a gente converte alguém. Ninguém converte ninguém. Mas a gente pode ser um instrumento que vai levar a palavra de Deus, um amigo do trabalho, da escola, né, do vizinho, da nossa família. Quantos de nós já desistimos da nossa família? Não, é dia após dia, brilhando, é ali perseverando, é testemunhando no nosso dia a dia. Muitas pessoas vão olhar em você, claro que vai enxergar os nossos defeitos, e as pessoas sempre enxergam mais os defeitos. Você tem 1000 virtudes, basta um defeito que a pessoa te rotula por aquilo, por aquele momento, né? Mas a gente precisa mostrar cada dia que a gente erra, mas se arrepende, a gente se corrige. Agora, se você mente para alguém, aí a pessoa, tadinho, ele vacilou. Aí depois você mente de novo. Aí você mesmo já está se entregando ali, né? Mas a gente precisa ter uma visão clara sobre o fim. A gente, enquanto vive aqui como igreja, a gente não precisa ver o agora, o hoje somente. É viver enxergando o fim. O fim pode ser daqui a meia hora. O fim pode ser, pá, agora. Caiu meu microfone. Espero que sim, né? A gente tem aquela piadinha que a gente sempre repete, mas todo mundo já conhece, né? Quando Jesus voltar, você vai ficar como? Aí a pessoa, vou ficar feliz. Eu falei, não, eu vou subir feliz, eu não vou ficar. Né? Então, a gente precisa estar preparado. Jesus voltar, ninguém vai ficar. Todo mundo subir. E essa visão de futuro, né, de enxergar lá na frente, vai nos dar a oportunidade de mudar o agora. Eu só vou me converter. Muitas pessoas, você prega o evangelho, aí vai assim, não, eu quero curtir a vida primeiro. Está vendo o agora. E não enxerga lá o futuro. E pode passar uma vida tão maravilhosa ao lado de Cristo, mas fica apegado a coisas, a situações, e muito crente também. Né? Às vezes não tem essa visão clara de que Jesus ele vai voltar, é promessa. E a gente vive para isso. O povo ali de Israel, ele vivia esperando o Messias chegar. E ele chegou, subiu, e ele disse que assim
como vocês estão vendo subir, ele vai vir novamente para buscar a sua igreja. Então, a gente tem que estar preparado. E a gente, tendo essa visão clara, a gente vai ter a oportunidade de mudar o agora. Realmente, eu preciso fazer o quê? Eu estou com a minha lamparina aqui um pouco faltando óleo. O que eu posso fazer, né? Então, a gente vai, quando trabalha essa vinda de Cristo, não é assim para aguçar a nossa curiosidade. Puxa, como é que vai ser quando Jesus voltar? Será que vai dar um estrondo? Será que busca no Brasil e na China ao mesmo tempo? Quem que sobe primeiro? Vai ter grande tribulação? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Outros ficam? Como é que vai ser? A gente fica só aguçando uma curiosidade, né? Mas a volta de Cristo é para despertar em nós a nossa responsabilidade. Eu preciso estar preparado. Eu preciso abastecer a minha lamparina. Esse casamento judaico ali mostra que a função daquelas meninas eram de quê? Iluminar e anunciar que o noivo estava vindo. Todo mundo que ia chegando ali, não, o noivo está vindo, ó, o caminho aqui está mostrando o caminho aqui. Aquelas 10, elas tinham a lâmpada preparada e estavam acesa. Todo mundo estava com a lâmpada acesa. Só que aconteceu que você, né, igual uma vela, você acende a vela, ela vai, acaba. Quem vivia à luz de vela tinha que ter as velas reservas, não é? Aqui na igreja até tem ainda o lampião, né, que você bota no bujãozinho de gás e acende, mas tem que abastecer uma hora, não é? E a gente vê várias coisas que precisam ser abastecidas. A gente vê que ali naquele momento, aquela lâmpada estava acesa, por aparência. Todo mundo bonitinho, esperando o noivo chegar. Mas elas estavam realmente preparadas? Elas foram ali, o noivo vai chegar, a gente entra, ponto, acabou. Como se fosse, assim, objetivo. Vou lá, acendi a lamparina, o noivo chega, só que o tempo passou e o azeite acabou. Ali o óleo, né? O óleo acabou. E aí, cadê a reserva? Os irmãos lembram daquele caso do avião da Chapecoense, que caiu? Foi trágico aquilo. Qual foi o problema que aconteceu ali? Faltou combustível. E é interessante, né, que nos dias de hoje, um carro, quando falta combustível, o que a gente faz? Empurra, a gente dá uma caminhada, vai lá no posto de gasolina e busca, tranca o carro, pega um Uber, pega um ônibus, vai a pé, vai de bicicleta. Tem jeito, não tem? Mas e o avião? Um avião, ele é preparado, o tanque dele é cheio, não para ir de um aeroporto até chegar ao outro. Ele tem que ter combustível suficiente para sair de um aeroporto, saber quanto que vai gastar até o próximo aeroporto, e se ali tiver algum problema que ele não puder pousar, ele tem uma reserva para chegar até um segundo aeroporto. E se ainda assim, nesse segundo aeroporto, ele também não puder pousar, ele tem que ter combustível para ficar pelo menos meia hora sobrevoando até encontrar uma forma de pousar. Assim é a norma, né? Assim a gente pesquisou lá e viu que deveria ser assim. Aquele avião não tinha. Era só para sair de e chegar em. E naquele intercurso ali teve algumas situações, problema, faltou combustível e o avião caiu. Até o navio, né? Se faltar, qual é o combustível de um barco, por exemplo, a velas, né? O vento. Ou é combustível mesmo. Se faltar, fica só parado lá no mar, ainda para alguém ir lá resgatar. Agora, avião, não tinha como ficar parado lá, estacionar e esperar chegar socorro. A vida da gente é como se fosse uma viagem de avião. A gente tem que estar preparado para viver essa vida aqui e ainda ter reserva para chegar lá na glória. E, às vezes, a gente não está preparado nem para viver essa vida aqui. É muito interessante, eu acompanho, né, há alguns anos, sepultamentos. E, principalmente, meu esposo ser pastor, a gente vai ali dar o apoio, e eu sou igual a minha avó, né? Não podia ver um defunto, queria chorar. E ela sempre falava para a gente, eu fui criada por vó, todo velório, ela podia nem conhecer, mas se conhecesse alguém da família, ela fazia questão de ir e falava assim, é muito importante o apoio que você dá a alguém naquele momento, a pessoa se sente querida.
Ela está com a pior dor que ela podia sentir, que é a perda, e naquele momento tinha alguém ali dando uma palavra de conforto, um abraço. E muitas das vezes, nesses velórios, né, em que o Márcio faz ali o sepultamento, fala que as pessoas precisam se preparar para morrer. Porque todo mundo não tem que se preparar. Tem que se preparar para casar, se preparar para ser, né, mãe, pai, tem que se preparar para ter uma profissão. A gente não tem que se preparar? Alguém aqui de hoje para amanhã, quer saber? De amanhã em diante eu vou ser médico. É assim, Grazi? Você é radiologista. Você está na fase de preparação, estudando, fazendo estágio, vendo realmente como é que é a situação ali. É uma fase de preparação. E para morrer, a gente fala assim, a gente tem que se preparar para morrer. Como é que se prepara para morrer? Existe preparação para morrer? A preparação para morrer é se preparar para viver. Viver bem, perdoando, não levando tudo a ferro e fogo. Os irmãos já repararam? Pensa em estresse que você já teve. É só para pensar, não é para se estressar de novo, não. Porque tem estresse que quando a gente lembra dele, a gente se irrita de tal maneira que a gente parece que flui de novo aquilo ali, né? Mas os irmãos já repararam que a gente já se estressou por coisas que já passou, tanto faz como tanto fez. A gente só se estressou, só ganhou ruga com aquilo. Né? Tem coisa que não precisa, a gente precisa resolver. Problemas são feitos para resolver. O que tem jeito, a gente resolve. O que não tem, bota na mão de Deus, que Ele vai dar um jeito de... Essa é o saber viver. A gente saber viver é não ficar ansioso quanto ao futuro. O texto que a Janine leu ali, que a mulher sábia, que ela ri do futuro, não é porque ela acha graça, não, é que ela sabe que o futuro já está na mão de Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Há algo impossível para Deus? Só tem uma coisa que é impossível, Ele deixar de te amar. Ele não deixa de nos amar. Assim, não existe nada impossível para Ele, mas a gente tem pessoas que falam assim, isso aí é difícil de amar, mas Deus ama Ele assim mesmo. Mas a gente precisa aprender a viver, não igual essa música que, né, todo mundo, preciso saber viver, né? Às vezes a pessoa usa aquela música como se fosse uma filosofia de vida. Mas a gente sabe viver. E se a gente não sabe viver, a gente não vai estar preparado nem para morrer. Então, vamos nos preparar. Gente, eu botei uma opção de papel aqui, acho que eu nem sei o que eu já falei, o que eu não falei, era para dar direção, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o problema das que estavam dormindo é que realmente não tinha essa reserva. Essa reserva, andar na reserva é um perigo, até no carro, né? Piscou ali, o que faz, Janine? Já pensou, você está com as duas meninas, veio buscar na creche, aí de repente no meio da BR, está chovendo, aí falta combustível. Não é? Já pensou a vida da gente estar assim também? E qual é a função desse óleo? Né? O fogo, ele precisa ali de elementos para ele acontecer, né? A combustão, precisa ter o óleo, precisa ter, né, alimentar a chama, né? A gente fala assim, o amor precisa alimentar essa paixão, né? Joga gasolina para poder o fogo lá. Mas o óleo, ele ia queimando devagarinho, devagarinho. E para manter essa chama acesa, vem de relacionamento. Aquelas meninas estavam ali preparadas só para aquela hora. É igual a gente como igreja. Se Jesus voltar na hora que a gente está no culto, glória a Deus. A gente sente, né, a impressão de que se Jesus voltasse nesse exato momento, todo mundo que está aqui vai subir. Glória a Deus. Amém. Eu espero que sim. E aquele que está afastado, como é que está? Deus sabe de cada coração. Tem muita gente que às vezes nem está participando tanto por alguma situação e está mais preparado que a gente que está aqui. Ele está com vida de devocional, ele ora todo dia, ele lê a Bíblia, ele pede perdão, ele chora diante de Deus, ele se arrepende. E às vezes a gente acha que é super crente. Eu não falto um culto, eu estou lá todo dia, mas chega na segunda-feira, cadê o crente? Né? A chama acendeu só na hora do culto. É fogo puro, né? Dá aquela rodada e tudo. Sim, é fogo puro. E no outro dia, cadê a unção? Cadê o óleo? Às vezes está faltando, né? A gente entende
que essa unção, esse relacionamento não é uma coisa de momento, é um estilo de vida. Eu quero viver assim, no culto, lá em casa, nos meus negócios, no trânsito. Em todo momento é um instinto, né, um estilo de vida. E a função do óleo é alimento, é cura, é essência. O que nos alimenta? A palavra de Deus. O que nos cura? O perdão. Tanto de nós para com os outros, e quanto das pessoas para conosco. Como é lindo se sentir perdoado por alguém. É aquela sensação que você pede perdão, pede desculpa, e aquela pessoa nunca mais lança no teu rosto aquilo que você fez, não te trata com indiferença por causa daquilo que você fez, mas te trata bem. Você se sente perdoado. E assim como a oração de Jesus que diz, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão é cura. Tem muita gente com câncer por falta de perdão. Por falta de pedir perdão para alguém e por falta de liberar perdão sobre as pessoas. E a essência é a comunhão. Como é que eu sei que alguém está com cheiro de CC? Se eu chegar perto dele. E como é que a gente sente também aquele perfume gostoso? Quando a gente também está perto dele, não é? Então, a proximidade nos faz também exalar o bom perfume e a pessoa vai estar perto de você. Adianta você botar um perfume bonito assim, fazendo uma chamada de vídeo, uma live. Olha, gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Ó, sente aí. Alguém vai sentir alguma coisa? Mas quando a gente pega, assim, experimenta esse perfume aqui, né, Patricinha? Patricinha, então, é expert aí dos perfumes. A pessoa nem queria comprar, mas, não, vou ter que comprar esse perfume. Olha que cheiro gostoso. Será que a gente está perfumando onde a gente está perto? A pessoa chega, né? Eu tenho mania de andar sem passar. Aí sinto, né? Dá vontade de perguntar, qual é esse perfume? Tão bom, né? Gostoso. E é bom quando alguém... Mas tem perfume, né, de hoje em dia, são tantos perfumes que o nosso olfato fica um pouco comprometido, né? Tem até uma fórmula aí que diz que cheira o café, aí para poder sentir outro cheiro de perfume, não tem um negócio assim? Tem pessoas que, para você sentir o perfume, você tem que estar bem pertinho mesmo. E é no abraço, é na hora que está chorando junto, é a hora que está rindo e celebrando e pulando junto. Essa é a comunhão que libera a essência. E nós somos o bom perfume de Cristo. Então, a gente precisa estar preparado, exalando esse bom perfume, perdoando e se abastecendo aí com alimento, que é a palavra de Deus, a oração. E se encher do Espírito não é apenas dom. Tem gente que tem muitos dons, dons e talentos, né? Eu tenho o dom de cantar. Não, você tem um talento. Então, tem os dons espirituais que às vezes a pessoa fica vaidoso, né? Não, eu oro e acontece, eu faço isso, eu faço aquilo. E não é isso que vai encher a tua lamparina. É amanhã, no dia a dia, é a sua vida com Deus, no seu particular de cada dia, né? Então, a gente vai vendo com essa reflexão que a gente precisa querer se encher do Espírito. Como é que você vai encher um copo que já está cheio? Cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de intriga, cheio de má vontade. O Espírito Santo não tem espaço. A gente tem que dar espaço para ele, né? Se despir de você e deixar o Espírito Santo encher a tua vida, né? E a gente, para ter esse óleo extra, a gente tem que manter essa chama acesa todo dia, até que ele venha. Que dia que ele vem? Ainda não sabemos. Parece que o noivo demorou ali, mas ele chegou. Teve uma hora ali, ele chegou. E quando ele chegar, nós vamos estar preparados? Então, igreja, é hora de acordar. É hora da gente ver se está com a reserva em dia, comprar ali, no caso, sair e abastecer essa lamparina. A gente precisa estar pronto. Nosso irmão Paulo, né, ele sempre que pregava, e ele falava, Jesus está voltando. E você, está preparado?
Você está preparado? Está realmente aguardando a volta dele? Ou está pedindo para que... Não, Senhor. E o que tem retardado a volta de Cristo? Toda a face da terra precisa se encher do conhecimento do Senhor. E por isso nós realizamos missões. São tantos povos, agora na campanha a gente vai falar aí da porcentagem de tantos povos que ainda não foram alcançados. E a gente acha que outros povos é lá longe. Várias tribos lá na África e lá lugares tão distantes. Mas aqui dentro do Brasil, quantos povos ainda não ouviram falar de Cristo? Quantos vizinhos nossos ainda não ouviram falar de Cristo? Conhece Jesus de ouvir falar, mas você não se deteve com ele, não ofereceu algo mais substancial. Então, a gente precisa estar ali entendendo a importância de estarmos abastecidos. Jesus nos convida a estar sempre prontos. Vivemos de forma que agrade a Deus e esperando o seu retorno com alegria e vigilância. Amém, irmãos? Então, eu queria convidar a equipe nesse momento, que vai trazer um louvor. A gente vai cantar juntos, né? É só... Os mais novos já conhecem, alguns irmãos aí, que é Jesus Virá. Um dia lindo. Então, nesse momento, nessa canção, a gente vai declarar diante de Deus, né? Qual é o estado do nosso coração em relação à volta de Cristo? Amém? Eu só vou deixar um último versículo aqui, em Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, nós estamos convidados para esse casamento. A porta vai fechar. Assim como na Arca de Noé. Quando aquela porta da arca se fechou, ninguém mais teve condições de entrar. Nem um bichinho, nem uma pessoa. E assim também, nesse dia, quando aquela porta se fechar, não adianta ficar gritando, urrando, se arrependendo naquela hora, não. A porta vai se fechar e a gente acha que dá tempo de ir lá comprar o óleo. Vamos nos preparar, irmãos. Jesus virá outra vez aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé e assim a gente consegue cantar bem bacana, bem bonito. Eu vou convidar o pastor, né, que está aqui as palavras. E nessa espera, irmãos, o estar abastecido é igual os pais ao criar seus filhos. Muito pai e mãe acha que cria o filho na igreja porque só traz a igreja. Né? Às vezes, até o próprio filho serve de desculpa. A gente não, né? Janine, em poucos dias já estava aqui, tem vindo com mais frequência até do que antes de ter filhos. E o filho não atrapalha estar na igreja. Mas não adianta só trazer a igreja. O filho vai ter, a criança vai saber o que é ser crente, o que é servir a Deus, é no dia a dia. É vendo o pai e a mãe. Quantos pais e mães chegam em casa falando mal do culto, falando mal dos irmãos, do pastor, da mensagem, da música? O que você está ensinando para o filho? Não vê pai e mãe orando. Não ora com os filhos. É no dia a dia, é contando histórias bíblicas, na hora de dormir, é orando com ele, na hora de ir para a escola, é todo dia. Porque trazer a igreja uma vez por semana é a mesma coisa da alimentação. Algum irmão sobrevive almoçando só no domingo? É o dia a dia. Então, que nós possamos estar no dia a dia, ensinando nossos filhos, nos ensinando também um ao outro. Né? Muito marido não vê a esposa com a lamparina ali sendo abastecida. Muita esposa não vê o esposo abastecendo a lamparina, orando junto, ou vendo um ou outro orando e buscando ao Senhor. Então, que Deus nos dê realmente esse discernimento. A gente precisa ser sábio, ser prudente. Não dá para ser louca, né? Então, nós convidamos o pastor, a gente vai ter um momento também no final aqui, pastor, da gente orar pelas mulheres. Gostei da camisa
da Beatriz ali, ó, mulher virtuosa, quem a achará? Ela veio a caráter, né?